seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os cigarros eletrônicos, a febre do momento que tem feito a cabeça dos mais jovens, os riscos, os prejuízos para a saúde e como você deve evitar esse equipamento, você vai conferir a partir de agora no Observações. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Preservar a natureza é um ato de responsabilidade com o futuro. A concessionária Águas de Pará de Minas apoia o desenvolvimento sustentável do município e contribui com ações voltadas para a educação e preservação ambiental. Seja um cidadão consciente, reveja seus hábitos e cuide do meio ambiente. Pequenas atitudes fazem a diferença na busca por um mundo melhor. Campanha Junho Verde. Juntos pelo meio ambiente. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Inglês para adultos em apenas 24 meses é no Number One. Curso 2 em 1. Inglês mais desenvolvimento pessoal e profissional. Presencial ou live ao vivo. Você escolhe. Venha para o Number One. Inglês bom é inglês completo. 32 32 30 90. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Criado nos Estados Unidos entre os anos de 2004 e 2005, os cigarros eletrônicos mais conhecidos como Juul, Vapor e até mesmo como Pod têm feito aí a cabeça dos mais jovens. Para se ter uma noção do grau de alarmismo que isso traz para a gente, 1 em cada 5 jovens estão usando cigarros eletrônicos. É o que conta uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas. E para falar sobre os riscos que o cigarro eletrônico causa na nossa saúde, mas principalmente de quem utiliza esse equipamento, a gente recebe aqui hoje o pneumologista aqui de Pará de Minas, Matheus Goebel. Bom, doutor Matheus, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esses cigarros eletrônicos que a gente tem visto aí em todo lugar que você vai, tem gente usando isso, o que representa, claro, um grande risco para a saúde, né? Sim.
Obrigado, Henrique, eu agradeço muito pelo convite. Esse é um tema muito importante para a gente discutir. Igual você mesmo disse, a gente está vendo cada vez mais pessoas jovens e adultos aí caindo nessa armadilha aí do cigarro eletrônico. Então, acho que a mídia tem que fazer esse papel de comunicar para a gente conseguir alcançar o maior número de pessoas e falar os riscos, né, e os problemas que podem decorrer aí do uso desse tipo de produto. Doutor Matheus, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, por que chama tanto a atenção dos mais jovens, segundo essa pesquisa, gente, que eu acabei de falar aí da Universidade Federal de Pelotas, os jovens entre 18 e 24 anos são o público principal aí desse cigarro eletrônico. O que chama tanto a atenção nesse tipo de cigarro e o que diferencia ele do cigarro tradicional? Ok. O cigarro eletrônico, ele vem com uma pegada assim, muito tecnológica, agora os últimos de 4ª geração, eles vêm até em formato de pendrive, então o pessoal costuma achar legal isso, costuma achar bacana, costuma achar que é uma coisa tecnológica, inofensiva. Tem muita propaganda também, e a propaganda ela é muito voltada para os adolescentes, para os jovens, como uma coisa que é um vapor, é uma coisa que tem pouco malefício, que não tem ali substâncias tóxicas, que é muito melhor do que o cigarro. E eles usam algumas artimanhas aí, inclusive colocando sabores, né, no cigarro, colocando cheiros ali, até para facilitar o consumo da nicotina, porque a nicotina ela é amarga, sabe? Se você for usar a nicotina pura, ela é amarga. Então eles têm todo um processo ali para deixar aquilo mais palatável e para deixar aquilo com gosto, né, de frutas, tem mais de 1000 tipos de sabores diferentes de cigarro eletrônico. Então, essas coisas aí acabam atraindo, né, as pessoas mais jovens. Bom, recentemente eu assisti um documentário em um sistema de streaming que falava justamente sobre a criação dos cigarros eletrônicos. E ele foi criado, gente, em 2004, em 2005, como eu disse na abertura de Observações, justamente para que diminuísse o vício em tabaco, né, na nicotina. Só que a gente tem visto agora nos últimos tempos que esse uso do cigarro eletrônico, ele simplesmente perdeu o controle nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a sua visão é a mesma? Os jovens estão perdendo o freio em relação a esse cigarro? Sim. O cigarro eletrônico de 1ª geração, não sei se vocês conhecem, ele já deve ter visto, era um cigarro parecido com um cigarro comum, né? Era um cigarro que tinha aquele mesmo formato, ele não era adulterável, ou seja, o cartucho que vinha ali dentro era aquilo ali, né? E ele tinha até um LEDzinho na ponta que quando a pessoa puxava, acendia. Então simulava um cigarro. Então foi tentado fazer com que isso se visse de um meio para a pessoa conseguir parar de fumar. Mas atualmente isso foi totalmente desvirtuado. Os cigarros eletrônicos cada vez mais eles usam doses altas de nicotina, às vezes muito mais altas do que as do cigarro comum, justamente colocando ali de uma forma que a nicotina ela é rapidamente absorvida e começa a ter pico no sistema nervoso central, no cérebro, né, causar a ação que ela tem no cérebro em menos de 5 minutos, sabe? E esse pico ele é maior ainda do que o do cigarro convencional. Então acaba que o cigarro eletrônico ele se torna até mais viciante do que o cigarro comum. Para ter uma noção, um podzinho daquele, que é a recarga, né, desses cigarros mais modernos de 4ª geração, equivale a mais ou menos um maço de cigarro. E tem pessoas que conseguem fumar 1, 2 pods daquele por dia, né? Então você vê a gravidade disso. A pessoa fica com um vício muito intenso na nicotina, às vezes sem até saber que aquilo ali está dessa forma. Bom, um dos nomes do cigarro eletrônico, você está falando aí pod, mas também muitas pessoas conhecem como vapor, que significa justamente vapor em inglês, é porque na hora que a pessoa traga aquela fumaça, ela está tragando, na verdade, um vapor. E o que muitas pessoas acham é que esse vapor é inofensivo, e não é bem assim, né? De forma nenhuma. Ali, o vapor, ele é muito comercializado como isso, né? Como um vapor, como se tivesse vapor de água, né? Ali, esse vapor, ele é produzido através de uma bateria que fica ali dentro do cigarro eletrônico. Ele aquece aquele material ali a temperaturas altas, não chega a causar combustão igual o cigarro convencional, mas ele aquece a temperaturas altas e vaporiza aquilo. Mas o conteúdo daquele líquido são solventes, a gente tem
polietileno glicol, a gente tem glicerol, a gente tem a própria nicotina, a gente tem o flavorizante, né, que é essa substância que dá gosto para o cigarro eletrônico. E, por exemplo, o flavorizante ele é liberado para poder consumir, né? Tem sabores das frutas aí, das outras coisas que são liberados para consumo, mas não para aspirar, né? É bem diferente. Então, acaba que a pessoa aspira ali uma grande quantidade de substâncias que podem causar mal e ao ser aquecido a altas temperaturas, esse solvente ele pode se transformar em outras coisas, benzeno, formaldeídos, coisas que podem causar até câncer, linfoma, mieloma, enfim, mieloma não, linfoma e leucemia principalmente, além de câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de vias aéreas, né, língua. Então, assim, não é uma coisa tranquila, não. Aquilo ali se transforma vaporiza substâncias potencialmente que causam muito mal para o organismo. Agora, o que as pessoas não sabem é que o cigarro eletrônico ele é proibido para vender aqui no Brasil, né? A Anvisa não liberou a venda desses produtos. Agora, o que chama atenção é a facilidade como que os jovens conseguem esses aparelhos. Vale lembrar, então, que se eles estão adquirindo um produto que não é certificado pela Anvisa, quem está vendendo está errado, né? Exatamente. A Anvisa ela proíbe a comercialização legal dessa substância aqui no Brasil, desse produto, mas hoje em dia é muito difícil a gente conseguir fiscalizar, principalmente a internet, né? Claro que tem um comércio ilegal também, que a gente às vezes encontra em barraquinhas, essas coisas aí, no comércio informal, mas a internet é um dos principais. A gente vê muita propaganda em rede social, muita propaganda em sites de venda, né? Então a pessoa consegue isso aí de maneira muito fácil. Infelizmente, apesar de ser proibido, a gente não consegue encontrar em lojas grandes, né, em lojas que trabalham de maneira correta, de maneira honesta, mas no comércio ilegal na internet isso é muito fácil, infelizmente. Agora, como eu disse agora há pouco, no caso desse cigarro eletrônico, ele foi criado inicialmente lá em 2004 para ser uma alternativa aí a quem tinha vício, né? Ele vinha com uma carga menor de nicotina e aí justamente as pessoas acabavam usando para parar de fumar. Só que o efeito deu errado, gente. As pessoas começaram a usar 2, 3 para suprir aquela necessidade ali. Na sua visão, como pneumologista aqui em Pará de Minas, como que tem sido o cenário na nossa cidade? As pessoas estão usando mais para aquela questão mesmo de status, porque todo mundo está usando, ou porque realmente eles querem uma alternativa, entre aspas, mais saudável em relação ao cigarro normal? Isso é a minha experiência pessoal de consultório. Até hoje eu não vi ainda paciente que trocou o cigarro tradicional pelo cigarro eletrônico com vistas a parar de fumar. A maioria das pessoas que eu vejo é o que a gente vê nas pesquisas, são jovens que não fumavam antes e que começaram já direto no cigarro eletrônico. Então isso é um outro problema, porque a gente vê pessoas que talvez não fumariam durante a sua vida e como vê aí um produto que tem essa pegada tecnológica, essa pegada mais moderna, essa propaganda de que não faz mal, começam a usar e acabam caindo na armadilha, se viciando em nicotina e depois o problema do vício de nicotina se torna aí uma coisa extremamente grave e difícil de conseguir reverter. Bom, doutor Matheus, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre os aspectos negativos para a saúde que os cigarros eletrônicos têm provocado. Fique por aí, o Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755.
Olá, meu nome é Tamires e hoje eu vou falar sobre a alteração que ocorreu no regulamento de ICMS de Minas Gerais. Atenção empresários optantes pelo Simples Nacional. Dia 17 de maio de 2022, foi publicado o Decreto 48.423, que alterou o prazo para recolhimento do ICMS relativo às operações não abrangidas pelo Simples Nacional. São elas substituição tributária, diferencial de alíquota e antecipação de ICMS. Antes, o recolhimento era realizado até o dia 2 do segundo mês subsequente ao período de apuração. Agora, com a publicação do decreto, o prazo passa a ser até o dia 20 do segundo mês subsequente. Vale lembrar que o decreto entra em vigor na data da sua publicação. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre os cigarros eletrônicos e os prejuízos à saúde que esse equipamento tem provocado aí nos jovens principalmente. Bom, doutor Matheus, no primeiro bloco falamos sobre os aspectos gerais aí do cigarro eletrônico e agora eu te pergunto o seguinte: quais são os aspectos da saúde que o cigarro eletrônico tem mais prejudicado? Você, como pneumologista, sabe mais do que ninguém quais são esses efeitos, principalmente para o pulmão, que agora nessa pandemia foi tão judiado aí por conta do coronavírus, né? Sim. Bom, a gente pode comentar sobre os principais efeitos. O que eu acho que é um dos mais importantes é o vício da nicotina, porque a gente sabe que é uma substância altamente viciante e assim como o cigarro comum, né, a principal substância que causa vício é a nicotina, além do hábito, mas a nicotina é aquilo que atinge o cérebro, que causa dependência química mesmo. Falando sobre esse contexto de Covid, a gente sabe que a nicotina, ela, no cigarro comum pelo menos, ela aumenta o risco de infecção pelo coronavírus por causa de alteração de receptores no pulmão. Então, esse é um outro fator de risco. A gente ainda não sabe isso muito bem para cigarro eletrônico, mas para cigarro comum, com certeza. A gente tem desenvolvimento de doença de vias aéreas, por exemplo. Eu já tive casos no consultório, mais de um, de pacientes que desenvolveram asma, por exemplo, ou que pioraram uma asma que estava bem controlada por causa do uso do cigarro eletrônico. E a gente tem outras coisas que são mais para frente, que são futuras, né? Que são, como a gente comentou, tem substâncias ali que são potenciais provocadoras de alguns tipos de câncer. E metais pesados também, que pode provocar fibrose pulmonar, então, ou seja, pode causar lesões a longo prazo também, que a gente ainda não sabe muito bem, porque o cigarro eletrônico ele é ainda jovem, né, digamos assim, então ainda tem um tempo aí até a gente começar a ver mesmo os reais malefícios que isso vai causar na população. Agora, a gente está falando justamente de quem usa cigarro eletrônico, mas quem convive com essas pessoas também está sujeito a ter doença, uma vez que está ali respirando aquela fumaça que é muito grande, diga-se de passagem. Exatamente, isso aí é perfeito que você falou. Aquela fumaça, a mesma fumaça que a pessoa inala e solta aquilo na cara dos outros, a outra pessoa inala a mesma substância, né? Então,
sem querer, a pessoa está fazendo o uso daquilo ali. Vamos supor que você está num lugar que tem asmáticos ali, tem pessoas que têm outras doenças pulmonares e estão respirando aquela fumaça sem querer, né? Então isso pode provocar sim doença em outras pessoas também. Bom, gente, a situação é tão séria que recentemente até o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, teve um problema de saúde, ele precisou ser internado no hospital, ele teve uma doença chamada vidro no pulmão. Doutor Matheus, o que é esse vidro que foi justamente causada pelo uso contínuo aí do vapor, do cigarro eletrônico? Sim. A gente sabe que uma das complicações mais graves do cigarro eletrônico de maneira aguda, ou seja, com pouco tempo de uso que a pessoa tem ali do cigarro, já pode ter esse tipo de doença, e que inclusive teve uma epidemia disso logo antes da Covid começar lá nos Estados Unidos, quase 40 casos, inclusive alguns morreram. É uma doença chamada EVALI, que é uma sigla em inglês, para doença pulmonar aguda, ou injúria pulmonar aguda, causada por vaporizadores ou cigarros eletrônicos. E isso é uma inflamação que acontece no pulmão. Esse termo vidro fosco é um termo que a gente usa quando a gente vê na imagem a inflamação do pulmão. É um termo chamado vidro fosco. O pulmão ele fica mais branquinho ali na região onde está inflamado, e isso pode acontecer até no pulmão todo. Até lembra um pouco a lesão causada pela Covid, o aspecto que isso fica lá na imagem. Então, o que ele teve foi isso, foi uma inflamação pulmonar causada pelo uso do cigarro eletrônico, e que aí pode atrapalhar a função do pulmão, que é principalmente pegar o oxigênio que a gente tem no ar e jogar para o sangue, para a gente conseguir viver normalmente. Então, a pessoa pode sentir falta de ar, pode sentir pressão no peito, pode sentir tosse, pode precisar às vezes de usar oxigênio, como ele precisou no hospital. E nos casos mais graves, como foi visto alguns nos Estados Unidos, precisar de intubação, ventilação mecânica, e alguns chegaram até a morrer disso. Então é uma doença que não é tranquila. Ou seja, é isso que a gente precisa alertar os jovens, porque os jovens, principalmente, quando a gente fala que não pode fazer isso e tal, eles se acham, né, muito saudáveis, não, eu não vou ter isso e tudo mais. Qualquer pessoa que usa esse tipo de cigarro está sujeita a isso, né? Exatamente, isso é dependente do organismo da pessoa. A gente não sabe quem que vai ter isso, quem não vai, né? Isso é dependente da genética, da probabilidade que a pessoa tem de inflamar o pulmão e da reação que a pessoa tem no organismo ao ter contato com aqueles produtos químicos que são liberados junto com o vapor do cigarro. Bom, a gente sabe que a gente está falando muito aqui, entre aspas, mal do cigarro eletrônico. Muita gente pode achar que então que é mais saudável usar o cigarro tradicional. O certo, gente, é não fumar. Tanto que agora, no último dia 31 de maio, foi o dia aí, né, nacional de combate ao tabagismo, né, ao tabaco. Então é uma luta mesmo que todas as entidades sanitárias, né, o INCA, né, a OMS, têm feito justamente para conscientizar a população. Mas agora, como pneumologista, eu te pergunto, quais são os efeitos da nicotina, do tabaco, ao entrar aí no corpo, e quais são os malefícios que ele pode provocar ao longo da vida? Então, a nicotina ela tem um efeito, ela causa vício porque ela atua direto no cérebro, e principalmente de forma inalada, né, que é o cigarro, e ela atua de maneira a produzir um certo bem-estar, uma certa onda, né? Então é isso daí que as pessoas viciam. Mas a longo prazo, cada vez é necessário uma dose maior para atingir aquela sensação que a pessoa teve inicialmente. Então as doses de nicotina que vão sendo usadas vão sendo cada vez maiores, e aí estabelece o vício que a pessoa tem quando tenta parar de usar aquela substância. Começa a ter abstinência, que é a mesma coisa de quem bebe, por exemplo, todos os dias. Se tentar parar, pode ter sintomas de abstinência. A nicotina causa a mesma coisa, causa uma dependência química. O cérebro fica acostumado com aquilo, e quando ele não tem acesso àquilo, a pessoa pode ter crises de ansiedade, crise de agressividade, crises de palpitações, tremor, como uma crise de abstinência comum, né? Então, é uma situação extremamente preocupante. Agora, a OMS já listou aí 100 benefícios que parar de fumar causa ao organismo, né? Então, quem fuma muito tempo e para de fumar, já tem logo ali nas primeiras horas melhora da circulação sanguínea, aparência da pele, do cabelo, ou seja, aquela pessoa que hoje está com esse vício, ela tem que entender que ela está se matando aos poucos, né? Tem vários problemas que tanto a nicotina quanto as outras substâncias podem causar. Agora, com o cigarro comum, né, que você citou, aí a gente já tem um corpo de evidência muito maior,
né, para falar sobre isso. O cigarro eletrônico, como eu disse, a gente ainda está descobrindo as coisas que ele pode causar, mas a gente já sabe muito das substâncias ali que são produzidas e que várias delas têm esse potencial. Agora, cabe aos pais também, né, Matheus, falar sobre isso com os filhos, né, porque a gente viu aí nessa pesquisa da Universidade Federal de Pelotas que o maior público é entre 18 a 24 anos, mas o que tem de jovem aí abaixo dos 18 anos, menor de idade, fumando esse cigarro eletrônico até dentro de escola, viu, gente? Então, não está no gibi. Então, cabe aos pais também essa conscientização, né? Demais, muito. É uma coisa até que seria importante eu falar para comunicar aos pais e para quem estiver assistindo também, que seja adolescente, pré-adolescente, a nicotina ela causa alterações no cérebro que está em maturação, que são os adolescentes ou pré-adolescentes, menores de 18 anos, o cérebro ainda não está totalmente formado, ele está em maturação ali. A presença da nicotina nessa fase, ela atrapalha a maturação do cérebro. Então a gente vê pior desempenho escolar em quem faz uso regular desse tipo de substância, alteração de memória, alteração de raciocínio, né? E isso pode ser que dure ainda por muito tempo, vai atrapalhar na hora mais importante ali que o cérebro está terminando a sua maturação, né? Então isso é um problema de saúde pública que pode se tornar mais grave ainda com a quantidade de pessoa que está usando. Agora, quando a gente fala em doenças causadas pelo tabaco, pelo tabagismo, muita gente acha que é só parar de fumar. Não é bem assim. Muitas pessoas precisam iniciar ali um tratamento por conta também da abstinência. Então é uma coisa muito demorada. Da mesma forma, aliás, não é da mesma forma, né? Quando você adquire um vício, você adquire ele num espaço muito curto de tempo. Já para você largar aquele vício ali é um processo, entre aspas, doloroso, mas que ele é necessário para a pessoa poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Exatamente. A gente tem tratamentos, tanto para quem fuma cigarro convencional, cigarro de combustão, que são tratamentos que são testados, que são aprovados pelas agências, não só brasileiras, mas agências internacionais, com medicamento de primeira escolha, que são seguros, né, comprovadamente seguros, diferente do cigarro eletrônico, que não tem essa comprovação de ser um meio seguro para a gente conseguir parar cessar o tabagismo. A gente tem esses tratamentos para poder controlar a fase de abstinência, são principalmente medicamentos que têm nicotina também, mas que são administrados de maneira segura. E o tempo de tratamento pode ser, em alguns casos que são mais graves, pode ser um tempo de tratamento prolongado e depende muito da pessoa querer. Não adianta só a gente fornecer o medicamento, dar o medicamento. A primeira coisa é a pessoa entender que aquilo ali é uma coisa que pode causar mal para ela a longo prazo e a curto prazo também, e procurar ajuda se ela não consegue parar sozinha, que a gente tem os mecanismos para poder ajudar. E nesses momentos também a questão psicológica, né? Procurar uma ajuda não só de um pneumologista, que é da área do pulmão, mas também em relação à área psicológica, porque muitas vezes o vício está diretamente ligado aí em questões emocionais, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem transtornos de ansiedade ou transtornos depressivos ou alguma outra doença mental, e que a dependência ali, a nicotina, acaba sendo uma válvula de escape, né, para isso. Então, é muito importante a gente fazer o tratamento junto com terapia psicológica, junto com o psiquiatra, às vezes é necessário, para poder ajudar a pessoa a melhorar o padrão psicológico dela, para a gente ter maior efetividade quando entrar com os medicamentos, né? Isso ajuda muito, aumenta muito a taxa de cessação. Ok, doutor Matheus, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre os tipos de tratamentos que estão disponíveis gratuitamente no SUS e também as formas de se evitar o vício em cigarros. Fique por aí, a gente volta já já. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander.
Olá, a dica de hoje é o que fazer diante da ocorrência dos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Pois bem, esse tipo de crime tem aumentado com frequência na nossa sociedade atualmente, principalmente nas redes sociais. Com previsão nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, aquele que cometer um dos crimes contra a honra pode ser punido com a pena de detenção de até 2 anos. Vale lembrar que esse tipo de crime, o Ministério Público não é o titular da ação, pois trata-se de uma ação penal privada. Então, não basta que você, na qualidade de vítima, somente registre um boletim de ocorrência em sede policial. Sendo assim, é necessário procurar um advogado criminalista especializado para ingressar com uma queixa-crime em desfavor do acusado. Obrigado e até a próxima. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os cigarros eletrônicos e os danos que esse equipamento tem causado aí, principalmente nos jovens. Bom, doutor Matheus, a gente já falou sobre questões, né, de sequelas e tudo mais, mas agora eu te pergunto sobre a questão de tratamento. Muitas pessoas acham que tratar doenças pulmonares é caro, então tem que fazer isso de forma particular. Vale ressaltar que, como outras doenças, esse tratamento está disponível no SUS, né? Sim, isso é muito importante deixar claro. O governo federal, aqui no Brasil, a gente tem um programa nacional, que chama Programa Nacional de Cessação de Tabagismo, que fornece esses medicamentos, os medicamentos que são de primeira linha, os medicamentos melhores, que a gente tem evidência, que são seguros para poder ajudar pessoas que querem parar de fumar a parar de fumar, e eles são fornecidos de maneira gratuita, como você falou. É necessário procurar o posto de saúde. Os programas de cessação do tabagismo, eles tiveram um período que foram interrompidos por causa da pandemia de Covid, infelizmente, mas agora vários já estão voltando, né? E a gente está conseguindo encaminhar esses pacientes para conseguir esses medicamentos de maneira gratuita pelo SUS. Agora, o que muita gente não sabe é que o próprio SUS oferece também grupos ali, rodas de conversas mesmo, como se fossem alcoólicos anônimos, para aquelas pessoas que querem parar de fumar. E isso basta a pessoa ir no posto de saúde e solicitar, né? Exatamente, e isso é muito importante, porque uma pessoa vai ajudando a outra, assim como é nos Alcoólicos Anônimos. Eu já tive vários pacientes que conseguiram parar de fumar no grupo e depois eles dão um testemunho, né, que para ajudar as pessoas que estão ali tentando parar, que ainda não conseguiram. Tive uma paciente que fumava cerca de 4 maços de cigarro, que conseguiu parar de fumar com ajuda, né? Então, assim, é uma coisa possível. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é um vício muito forte, mas é totalmente possível e, como você falou e que a gente precisa reforçar, a gente consegue, inclusive, de maneira gratuita.
Bom, doutor Matheus, agora eu vou entrar numa questão da relação de doenças, principalmente sobre o câncer, né? A gente sabe que o Brasil é um dos países que mais tem a população acometida pelos cânceres, seja câncer de próstata, câncer de mama, câncer de mama, né? Que muitas mulheres têm também. E esses cânceres, a cada ano que passa, claro, a população vai aumentando, então claro que os índices também vão aumentando. Mas os índices também estão aumentando justamente pela fase que a população não colabora com a própria saúde, né? O Brasil, gente, para vocês terem uma noção, é um dos países que tem mais grau de sedentarismo no mundo, ou seja, pessoas que não praticam atividades físicas, né? Então, esses hábitos, como o de fumar principalmente, acabam levando as pessoas a ter os cânceres, por exemplo, principalmente o câncer de pulmão, no caso do cigarro, né? Infelizmente, é o câncer mais letal que a gente tem, infelizmente. Geralmente ele é descoberto em fases mais avançadas, mais tardias, então é extremamente importante a gente adotar uma postura, né, durante a vida para evitar esse tipo para não procurar isso, né, com as próprias mãos, evitar comportamentos que possam aumentar o risco, né. Fazer atividade física, como você falou, é muito importante, inclusive para a cessação do tabagismo, que a pessoa fica motivada, né, percebe que não está conseguindo fazer tão bem aquela atividade que ela conseguia antes e diminui o cigarro. Então, assim, é muito importante ter comportamentos saudáveis ao longo da vida, para a gente evitar. A população está cada vez envelhecendo mais e a gente vai ficar cada vez mais suscetível a ter as doenças do envelhecimento, né? Quanto menos a gente adicionar riscos aí, melhor para a nossa saúde futura. Agora, quem está nos assistindo, principalmente os pais aí, devem falar assim, mas o meu filho usa esse tipo de cigarro eletrônico só uma ou duas vezes quando vai em alguma baladinha, quando vai em alguma festa. Esses usos intermediários, né? Esses usos intercalados, né? Eu uso hoje, daqui a 2 semanas eu uso de novo. Isso aí pode também causar tanto doença quanto a pessoa que usa todos os dias? A gente ainda não sabe exatamente o grau de complicação que quem usa de maneira intermitente pode ter em relação a quem usa todo dia. Mas a gente sabe que existem algumas substâncias que são vaporizadas ali no cigarro eletrônico que elas não têm dose segura. Então qualquer dose ela pode ser prejudicial, principalmente as substâncias que são provocadores de câncer, que têm a possibilidade de provocar câncer. Então, isso é importante, tirando que as pessoas que fazem uso esporádico de cigarro eletrônico, elas estão um risco maior de passarem a usar todo dia, né? E foi visto também em pesquisas que as pessoas que fazem uso de cigarro eletrônico, elas têm maior probabilidade de passar inclusive para o cigarro normal. Começa com cigarro eletrônico ali de vez em quando, uma balada na outra, e quando pensa que não, já está fazendo uso do cigarro normal, cigarro de combustão, ou passa a usar o cigarro todos os dias, né? Então, isso é uma coisa que exige muito cuidado, porque o vício é uma coisa que a gente não tem controle. A gente tem controle por isso que é importante a gente falar isso, né, expor isso na televisão, na mídia, porque existe um período ali que você tem controle para poder parar com isso. Mas a partir do momento que seu cérebro já está acostumado com aquilo ali e se viciou, é muito mais difícil de parar depois. Bom, aquela pessoa que está nos assistindo fala assim, mas eu não estou me viciando. Quais são os primeiros sintomas ou sinais de que a pessoa está entrando num vício? Primeiro é a perda do controle. A pessoa não consegue ficar sem usar, e o período que ela tenta ficar sem usar, ela começa a sentir uma fissura, uma vontade muito forte de voltar a usar, pode ficar mais agressiva com os pais, ficar agressiva com os colegas, ter dificuldade para ter atenção nas tarefas do dia a dia. Então, a gente fala que a pessoa foi para um vício quando ela perde o controle da situação. Ela não consegue mais usar quando ela quer. Ela passa a usar porque o cérebro está pedindo, né? Então ela busca aquilo ativamente e não consegue ficar sem quando ela quer, o tempo que ela quer. Ela se torna uma escrava do vício. Exatamente. E aí passa a gastar dinheiro com aquilo passa a interferir na vida social dela, passa a interferir na escola, passa a interferir no aprendizado. Então, aí entra naquela bola de neve. Bom, a gente sabe que em alguns países, né, como o próprio Brasil, o cigarro eletrônico, a venda dele é totalmente proibida. Mas, na sua opinião, o Brasil ele teria que ter políticas públicas ou até mesmo ações mais efetivas que fiscalizassem, que impedissem a entrada desses produtos aqui no nosso país?
Eu acho que sim. A gente precisa ter um controle de substâncias que são causadoras de dependência, principalmente de nicotina, que é uma coisa já tão estudada, que a gente já sabe, já conhece isso de muito tempo. Mas eu acho que muito importante também é a gente ter esse tipo de conversa, né? Ter esse tipo de comunicação com a população, para as próprias pessoas terem consciência do que estão fazendo, né? Terem consciência da responsabilidade que elas têm sobre a vida delas mesmas, de evitar comportamentos que vão causar problemas, né? Com certeza. Então, talvez até mais importante, a regulação é muito importante, mas a consciência de cada um, eu acho que é o mais importante. Então, isso que a gente faz de divulgar essa informação, porque a indústria do cigarro faz o contrário, eles dão informações às vezes equivocadas para tentar confundir a pessoa, achar que aquilo ali não faz mal, achar que aquilo ali é tranquilo de ser usado. Então a gente precisa divulgar a informação que não é uma coisa tranquila, que não é uma coisa benéfica, que não é uma coisa que causa menos problemas, né? Inclusive pode causar até mais problemas, como a gente discutiu, para a consciência de cada um saber se vai escolher esse caminho ou não. Tentam todo momento seduzir ali para adquirir mais clientes, com certeza. Exatamente, e ganhar mais dinheiro, né? Nas nossas custas. Com certeza. Bom, doutor Matheus, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais para o nosso público? Então eu queria agradecer, né, a oportunidade de participar aqui do programa com você, Henrique, e parabenizar por ter escolhido esse tema. É um tema de saúde pública, é uma coisa que está se tornando um problema de saúde pública mesmo, tanto nos Estados Unidos, mas agora vindo para outros países também. Então acho que a mídia, tendo esse papel de informar a população, né, isso aí é uma coisa que precisa de ser louvável, e eu agradeço muito e parabenizo pela oportunidade. Bom, e quem está nos assistindo, como que faz para poder se consultar com você? Aqui em Pará de Minas eu atendo na clínica Acolher Medicina Especializada, ela fica ali na rua Melo Sobrinho. Pode me procurar também através de Instagram, de Facebook, a gente está nas redes sociais aí, tem página na internet também, então só digitar, né, Matheus Goeber ou Clínica Acolher que vocês conseguem os contatos. E no SUS também está disponível? Eu atendo também no AME, né, que é um ambulatório de SUS, e Cispará, que atende a região em volta aqui de Pará de Minas, né, as cidades em volta. Então tá certo. Então, Matheus, obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com este telefone, com esse WhatsApp que aparece no seu vídeo e faça já um contato comercial conosco. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será avisado sempre de alguma novidade que surgir por lá. E você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, acesse as nossas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!